Ó, a gente tem que falar, tá? E eu vou perguntar pro Mauro aí sobre essa anulação do processo do Gabigol. Anularam o processo do Gabigol. Eu sou um cara que eu não acho o Gabigol uma pessoa legal, tá? Sendo bem claro. Eu acho o Gabigol marrento, eu acho o Gabigol muitas vezes arrogante. Agora, eu tô achando sacanagem esse negócio do julgamento do Gabigol. Pô, primeiro o cara vai até a Europa, cancelamos, aí o cara tem que voltar. Agora, anulação do processo e o Gabigol volta a ficar suspenso por 1 ano, até abril do ano que vem. Eu não sou amigo, não admiro a postura dele, quando tem que criticar eu critico, mas é um absurdo o que está acontecendo no julgamento, que vai prejudicar a carreira do cara, porque prejudica inclusive as negociações que ele está fazendo. O Gabigol está num processo que ele vai encerrar o contrato com o Flamengo e ele pode ficar aí, ó, a ver navios, porque ninguém vai contratar um jogador que está suspenso. Vou perguntar pro Mauro se ele está inteirado sobre a situação, pra gente explicar um pouco do que acontece. Mauro, você consegue resumir o que aconteceu? Porque anularam o processo. Aí a justificativa, por falta de um representante da União Federal. E vai se enrolando e agora o Gabigol volta a ser suspenso, né, Mauro? Até abril, porque suspende o efeito suspensivo. Pois é, problema dele, ele se meteu nisso porque quis, velho. Não é? Se ele vai lá, faz o pipi direitinho lá no vidrinho, entrega, não enche o saco de ninguém enche o saco dele, vai todo mundo pra casa e acabou. Por que ele se meteu nesse negócio aí? É mais uma atrapalhada do senhor Gabriel Barbosa, entendeu? Ele se meteu nisso, por que ele fez isso? É verdade, eu também concordo. Cara, coisa simples, né? Não, eu concordo, mas eu acho que é sacanagem da justiça também. Não, se for sacanagem, os caras... Ele sacaneou os caras... O cara já foi pra Europa, voltou. Eu não conheço esses processos, não vou me aprofundar. E nem vou me aprofundar nisso, porque não me interessa esse assunto. Não tem mais o que fazer do que ficar me preocupando com o Gabriel e suas brigas na justiça, lá com o negócio de doping lá, que ele não quis fazer. Agora, o caso é esse. Ele se meteu nessa enrascada. Ele se meteu, é apenas isso. Era só chegar lá e fazer. Se ele acha, repito o que eu falei desde o começo, se sempre ele é requisitado para o exame e isso o incomoda, que ele acha que, sei lá, sempre eu, por que não outros jogadores? Vai lá, recolhe o material, entrega o exame, chega para os caras, chama o dirigente do Flamengo, né? Vem cá, olha, eu quero fazer um protesto aqui junto com você. Chama o Braz, o Spindel, sei lá, o Fabinho Soldado estava lá ainda, né? O Ansa, a turma toda. Junta um petit comitê, ó. Toda vez que esses caras vêm aqui, eles pedem para fazer o exame. Aí pega lá as datas, ó, dia tal eles vieram. Por que, como diria o Balotelli, por que sempre eu? Né? Eu quero questionar isso aqui. Eu acho que tem tantos jogadores aqui, sempre eu sou um dos. Eu acho que está errado. Na próxima eu gostaria que vocês diversificassem um pouco. Ou tem um motivo especial para vir sempre pedir para eu fazer o exame. Pô, acabou. Mauro, eu vou só voltar para a rádio e vou te devolver a palavra. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Mauro dando sua opinião aí sobre a anulação do processo do Gabigol e ele volta a estar suspenso. Então, ele se meteu nisso porque quis. Quer dizer, porque ele se meteu nessa confusão? Não tinha nenhuma necessidade de se meter nisso. Era só recolher material para o exame e tal, seguir a vida normal. Essa é uma das coisas mais bizarras já acontecidas no futebol. Um jogador se envolver numa suspensão, que tem que ir para a Europa, volta, aí viajou à toa, aí tem efeito suspensivo, aí tira efeito suspensivo. E o pior, ele está em final de contrato. Ninguém vai contratar ele assim. Aí que o Palmeiras ofereceu pré-contrato, tudo, certamente o Palmeiras vai se proteger. Até porque se ele for suspenso, o contrato fica também suspenso. E uma coisa é o Palmeiras chegar em janeiro e apresentar, tá aqui o Gabriel Barbosa. A outra, se ele só puder jogar em abril, vamos esperar em abril. É outra história, quer dizer, ele só perde com isso. Enfim. Mas ele parece achar que tem sempre razão, né? A sua última aparição na entrevista, nesse jogo agora, que ele conseguiu chutar a bola contra o gol adversário, e o Flamengo perdeu, parecia que ele tinha resolvido o jogo. Né? E teve Gabizete falando, não, o Gabigol jogou, ele jogou melhor, de fato, correu, se empenhou, mas o Flamengo perdeu. O quanto ele custa num jogo desse para ele ser realmente elogiado, ele tem que entrar e mudar o jogo. Aí o Gabigol entrou e mudou o jogo. O Flamengo ganhou 3-2. Fez um gol, deu uma assistência, jogou pra caramba, mas não foi o que aconteceu. Continua muito aquém daquilo que custa. É uma situação meio bizarra do Gabigol, porque, eu vou dar a explicação aqui, um resuminho. O julgamento presencial do jogador na Suíça foi adiado em junho por um pedido da União Federal, tá? Que é parte do processo.
e alegou que não foi devidamente notificada e, por isso, não indicou um árbitro para o julgamento. O órgão federal solicitou o adiamento do julgamento e o CAS acatou, que é a Corte Arbitral do Esporte. Agora, para dar continuidade ao caso, o CAS anulou o processo como um todo e, consequentemente, o Gabigol perdeu o efeito suspensivo para voltar a ter condição de jogo. Então, a defesa do Gabigol, ela entrará com um novo pedido de efeito suspensivo, provavelmente ainda nessa semana. Como o Flamengo não foi notificado da anulação do julgamento, o jogador deve participar do treino de hoje, mas depois não poderá frequentar as dependências do clube enquanto estiver suspenso. O julgamento na Corte Arbitral do Esporte funciona da seguinte forma: 3 árbitros participam do julgamento da peça. Um indicado pela defesa do Gabigol, outro indicado pela ABCD, Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, órgão da União, e outro pelo CAS, que é considerado o presidente da mesa. Então, o impasse começa no julgamento do efeito suspensivo. É uma situação aí que fica meio difícil de entender, mas o árbitro, provavelmente um dos árbitros tinha que ser da União Federal, que é da Comissão de Antidopagem. E não teve, né, Bruno? E aí por isso acabou tudo anulado e também anulado o efeito suspensivo, que foi o que ele conseguiu, que o CAS concedeu até que acontecesse o julgamento, e agora começa do zero, né? Agora o Gabigol, não sei se o Flamengo também vai estar auxiliando, enfim, vão ter que entrar com um novo pedido de efeito suspensivo para ver se vai ser concedido mais uma vez, para que ele possa jogar até que aconteça um novo julgamento que não tem data ainda. Então, por enquanto, ele está nessa situação que, verdade, ele que se colocou nessa situação, isso é um fato. O ideal é que as coisas se resolvessem mais rapidamente, porque nem que seja uma notícia ruim, ele vai ficar 1 ano sem jogar. Tá bom, você sabe que vai ficar 1 ano sem jogar. Mas ele se colocou por uma bobagem numa situação em que ele vai ter já está há alguns meses com esse problema e vai ter por mais um tempo. Vamp. Problema dele. Fala um pouquinho, se aprofunda nesse assunto aí pra mim. Eu nem sei o que é cara. Você é merda. Você me deve dinheiro por causa disso. Gente, que loucura. Ele já parou de dar risada também. Que loucura, irmão. Ele parou de dar risada. Eu queria que você se aprofundasse nesse assunto da justiça. O árbitro leva o Daronco para ele, que é forte pra caramba. Não tem que levar o juiz lá. Do cais. Sei lá, que o cais lá na Bahia é onde fica a orla e os barcos param. Mas você concorda? Que ele fez, ele procurou. Dopa é muito sério, termina o jogo, os caras já abafam nós dentro do campo. Às vezes a gente tinha troca de camisa, o jogador trocava. Se terminava, a gente apitava, a gente nem ia cumprimentar um outro. Na vitória, na derrota, os caras já abafavam pelo braço e levavam pro dentro do vestiário, pô. O juiz apita e abafa logo. É uma situação complicada do Gabigol. E só antes de fechar, também tá uma situação complicada do Douglas Costa, hein? Qual foi? Vai rescindir qual foi. Chegou. A festa no Copacabana Palace? Chegou, não fez muita coisa, foi criticado e encaminhou o acordo para rescisão. Agora, para mim, o erro maior é da diretoria e do Diniz, na época que autorizou a contratação, né, gente? Tem mais gente nesse bolo aí de veterano, viu? Mano Menezes. Mauro, sobre a situação do Douglas. Pra mim, o erro maior é da diretoria do Fluminense. De ter contratado um jogador que já tinha passado pelo Grêmio, não deu em nada. E aí tava parado e o Fluminense foi buscar o Douglas Costa. A mesma coisa do Rami Rodrigues, né? Você vai buscar esses jogadores e depois se vê com problema. É muito previsível, né? O Douglas Costa não daria retorno técnico ao Fluminense. Mas o Fluminense entrou num ritmo assim, todo veterano disponível é nosso. Renato Augusto, vem. Douglas Costa, vem. Thiago Silva, tem que voltar pra cá. Qual a idade? Não importa, quanto mais velho, melhor. Tá bom. Se fosse assim, né? Se isso resolvesse, acreditaram que essa receita daria certo eternamente. Deu certo com muitos jogadores jovens no meio ali, com trocas que o Diniz fazia. Enfim, já falamos muito sobre isso. É um erro crasso aí do Diniz e do Mário Bittencourt, né? Que foram contratações feitas na gestão do Diniz, ele concordou com elas, obviamente. É uma situação meio bizarra.
Douglas Costa chegou, provavelmente não com um salário baixo, e é assim, né? Vai sair do Fluminense sem ter mostrado muita coisa, criticado pela torcida, e até por isso não tá precisando muito de dinheiro, não vai ficar se indispondo aí, tendo a torcida contra. O Douglas Costa deve rescindir com o Fluminense.